Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, gente, era para mim estar mostrando a minha rotina para vocês. Só que, como eu falei para vocês, já tinha 4 dias que eu estava enfrentando uma crise de ciático e de ontem para hoje, gente, deu uma piorada, infelizmente. E aí eu tô de repouso, tô deitada aqui, gente, na cama, no quarto. Tô tomando a medicação já, eu tomo corticoide para ver se alivia a inflamação, né? Para mim poder voltar aí minha rotina de exercícios, né? E tudo, para mim tá mostrando para vocês. E a minha alimentação segue o fluxo normal, só que eu não tô conseguindo ter aquela criatividade para fazer, porque o tempo de eu ficar em pé é pouco, gente, porque dói muito, dói demais. Mas bora lá, aproveitando o gancho aqui para vocês, que hoje eu não vou, né, não consegui mostrar a minha rotina para vocês, vou pegar um assunto que esse assunto é de muita importância, não só para mim, quanto para vocês que estão começando, quanto para as pessoas também que já estão aí no meio do processo de emagrecimento, que é sobre não deixar as pessoas diminuírem o nosso processo de emagrecimento. Ao longo do caminho vão aparecer muitas pessoas querendo diminuir o nosso processo de emagrecimento e vai ser muito importante a gente manter o pulso firme, manter a nossa motivação ali no nosso foco, naquilo que a gente quer atingir, porque não podemos deixar infiltrar na nossa mente certos tipos de pessoas, de comentários, certos tipos de falas, e acontece muito, né, gente? Eu, no meu processo, eu recebi muita crítica, ainda recebo ainda, só que a gente não pode deixar infiltrar na nossa mente, temos que ter a mente blindada. E hoje eu tava lendo ali os comentários, né? Recebi esse tipo de comentário, né? A pessoa tava falando que nem é tão saudável assim, perder os 9 quilos, que eu perdi 9 quilos em um mês e uma semana. Porém, gente, essa pessoa, ela não sabe nada do que eu passei, do que eu vivi, como que eu emagreci os 9 quilos, eu estou mostrando para vocês, né? Não emagreci os 9 quilos com doideira, fazendo loucuras, não. Na verdade, eu comi muito mais do que eu estava comendo antes, né? Então, o meu emagrecimento foi saudável, sim. Fui acompanhado por duas nutricionistas, uma do curso, a Ana Carvalho, fui também acompanhada pela Isa Vieira. Nesse tempo, gente, a Isa, ela pegou na minha mão assim e vamos juntas, sempre ali comigo no WhatsApp. Eu mandava a matéria do curso para ela, do que a nutricionista tinha passado, né, daquilo que eu podia, do que eu não podia comer, as quantidades certas, a nutricionista do curso me passou, né, os tipos dos alimentos e tudo. E ali a Isa pegava aquele material, me dava dicas. Ela, gente, ela pegou na minha mão e vamos embora. E eu fui com tudo que eu tinha, porque eu não tinha saúde. Gente, quando eu comecei no processo de emagrecimento, eu vivia de cama, eu vivia com dores, a minha barriga, gente, estava deste tamanho, mega inchada. E não era só a barriga, o meu rosto, gente, estava desse tamanho aqui. Gente do céu, quando eu olho essas imagens eu fico chocada o tanto que eu estava inflamada. E eu não conseguia, gente, ficar muito tempo em pé, porque tudo que eu ia fazer tinha que ser sentando. Eu ficava 10 minutos em pé, eu tava com muito excesso de peso. Eu não aguentava sustentar em pé, porque eu já tinha problemas no ciático, então isso me afetava demais. Aí juntava o ciático com as cólicas que eu tinha da endometriose, que eu sentia cólicas todos os dias, comendo tudo errado, né, gente? Mergulhando ali na Carbolândia, comendo bastante açúcar, coisas que tinha muito glúten, que faz mal para quem tem endometriose, gente. A pessoa fica toda inchada. Aí já junta os remédios que eu tomava, os corticoides para aguentar aquela dor todos os dias. Eu tinha que tomar. Quando era Paco, era Tramal, era só esses remédios assim. E ainda juntava com a má alimentação, gente, porque eu passava o dia todo sem comer, e aí de tarde eu ficava bebendo leite com café, comia pão de queijo, comia tapioca demais, e comia bolo, e era só coisa eraiada, gente, não tinha alimentos saudáveis, né? A minha comida era aquele pouquinho de comida assim, mas as besteiras era aquele monte, né?
E aí, gente, eu fui ajustando a minha alimentação conforme aquilo que eu aprendi no curso que a nutricionista passou. Tirei o glúten, tirei lactose, porque quem tem endometriose não pode, não que você não possa, mas no meu caso era outra coisa. Tirei o açúcar e nisso, gente, só de eu ter tirado glúten, lactose e açúcar, ter feito boas escolhas e ter feito uma alimentação muito saudável, com bastante volume. Vocês viram aí meus pratos, vou deixar aí passando aí de novo. Não passei fome, gente, não fiz loucuras. Eu fiz uma alimentação equilibrada e fazendo boas escolhas mesmo, comi bem nesse tempo. Eu consegui emagrecer 9 quilos em um mês. Só que teve pessoas lá do curso que emagreceram 20 quilos em apenas um mês. Tudo saudável, com acompanhamento com nutricionista, porque o que é que acontece? Quando a pessoa tem muito peso para se perder e tem um volume muito grande de inchaço no corpo, esse inchaço ele vai embora rapidamente. Para vocês verem que de lá para cá, eu emagreci 13 quilos, então 9 quilos foi um mês e os outros quilos eu fui perdendo gradualmente conforme foi passando os meses. Porque nesse processo a gente aumenta as proteínas. E ao aumentar as proteínas, a gente aumenta a massa muscular. Inclusive, teve uma até que falou assim, deve ter perdido tudo, massa muscular, deve ter ficado mole, flácida. Não, gente, eu não fiquei mole, não fiquei flácida, porque eu construí um aporte bom ali de de proteína nas minhas alimentações. Então, minhas alimentações eu faço com bastante proteína e com bastante volume também. Eu comia café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Então, gente, minha alimentação foi super saudável, o meu emagrecimento foi super saudável. E aí isso me fez refletir, eu tava refletindo ali, gente, sobre esse comentário que essa pessoa fez, e sobre a minha vida, tudo que eu vivi ali antes de eu tomar a minha decisão de ser saudável. Gente, coloca na balança aí. O que é melhor? A pessoa ter uma alimentação equilibrada, com um bom aporte ali de proteína, bastante volume, trocando os alimentos, trocando as coisas que fazem mal pelas coisas que faz bem, né? Porque eu troquei embutidos, presunto, salame, essas coisas tudo, por frango, ovo, legumes e frutas, que eu não comia frutas de jeito nenhum, arroz e feijão, comida de verdade, né, gente? Troquei o pão pelo ovo, pelas frutas, porque a gente já não pode ficar comendo tanto pão assim, quem tem endometriose. Então, eu troquei os alimentos que me inflamavam, que me faziam mal, por alimentos bons. No caso, qual que é melhor? A pessoa viver ali inflamado, desse jeito aqui que vocês estão vendo que eu tô colocando na foto para vocês, qual que é mais saudável, viver dessa forma ou viver leve com menos 9 quilos, sem dores de endometriose? Gente, as dores da endometriose acabaram em 30 dias. Inclusive, o meu caso foi parar lá no tema do curso, lá na live, tem lá no Instagram da Ana. Ela me chamou porque, tipo assim, tivemos um sucesso, um avanço muito grande no meu tratamento. Então, ela me chamou pra gente estar fazendo uma live ali. Em 30 dias eu consegui voltar a andar, voltar a subir a escada. Ainda tenho minhas comorbidades, né? Porque eu tenho problemas com ciático, mas nem isso, gente. Eu não subia minha escada de jeito nenhum. Eu não conseguia de jeito nenhum. Então, em 30 dias, a gente avançou muito, só com a alimentação saudável, com a fisioterapia pélvica que eu fiz também. E a gente avançou muito. Eu ganhei saúde, ganhei disposição, perdi peso, ganhei minha autoestima, a gente melhorou muito. Gente, só ganhei. Então, não deixem as pessoas diminuírem o processo de vocês. Eu vejo isso acontecendo muito com pessoas que fazem bariátrica e, tipo assim, precisam fazer, né? Porque a gente sabe que emagrecimento, gente, não é só físico, né? Tem aqui, ó, essa parte mental que é a mais difícil de ser dominada. Então, tem pessoas que não conseguem realmente, que tentaram várias vezes, não conseguiram e teve que partir para a bariátrica para poder
ter uma ferramenta para auxiliar. Então eu vejo pessoas passando por isso. Tem pessoas que parentes, gente, pessoas da família própria fica caçoando, falando coisas, menosprezando, diminuindo vocês, me diminuindo também, gente, que já aconteceu comigo também. E a gente não pode deixar essas pessoas infiltrarem coisas ruins na nossa mente que venham nos desmotivar. Então eu vim aqui motivar vocês, vamos juntas, vamos nesse processo juntas. Não façam doideira, gente, façam uma alimentação equilibrada, como eu mostro aqui para vocês, como eu dou dica para vocês. Bom seria se não precisasse de ter um emagrecimento muito rápido, né? Porque se a gente se planeja direitinho, a gente consegue fazer as coisas conforme elas têm que ser feitas, sem loucura. Mas se você tá na situação aí, precisa perder peso rápido, trocando ali, fazendo as trocas inteligentes, estou dando dicas aqui essa semana. Hoje não teve dicas, né? Porque, como eu falei para vocês, eu passei mal. E saúde, como eu falo, em primeiro lugar. A gente tem que olhar a nossa saúde. Mas estou dando dicas essa semana aí para quem precisa emagrecer com saúde, sem doideira e trocando os alimentos aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam fazendo a parte de vocês, estou pegando a mão de vocês, vamos juntas que nós vamos conseguir. Blinda a sua mente para coisas boas, pensa positivo, foca no processo, foca no propósito e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!